Bem-vindos a bordo, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. Mas eu vou deixar o tema, antes de qualquer coisa, você vai curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever no canal. E o meu irmão vai dar a introdução do tema, porque é um tema que nós gostamos muito, mas ele está aqui empolgado. É porque existe uma máxima que é a seguinte: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porém, parece que ele está chegando. Cara, eu já tô de saco cheio de viver um momento histórico. É verdade, vamos ver Cara, eu outra. quero muito paz e sossego da tranquilidade, da comunidade, da mesmice. Mas qual é o tema de hoje? E se o capitalismo acabar? O que que vai vem depois? acontecer? O mundo vai acabar? O que vem depois do capitalismo? Mas primeiro, gente, a gente tem que lembrar que o mundo não teve capitalismo o tempo todo. A gente já teve outras formas econômicas e o mundo não acabou quando elas mudaram. E o capitalismo é até recente do ponto de vista histórico. Né? Exatamente. Você pensa do ponto de vista histórico, o sistema anterior, que foi o feudalismo, durou 1000 anos. Exatamente. E antes, no período de transição, só pegar o mercantilismo, que foi uma transição para o capitalismo. Centenas de anos. Exatamente. E a gente está no capitalismo na sua forma mais pura e selvagem. Desde a Revolução Industrial. Exatamente. E antes de mais nada, canequinhas personalizadas, um cafezinho. E vamos respirar, porque hoje é dia de devaneio. Hoje é dia de loucura. Vamos para os pontos mais prováveis de substituição do capitalismo. Primeiro assim, a gente vai se debruçar no porquê que o capitalismo vai acabar? Não precisa. A gente sabe, crise climática, a guerra vai dar ruim. Donald Trump. Alguma coisa errada vai dar errada e o capitalismo vai chegar ao fim. Nada é pra sempre. Um dia vai acabar de qualquer forma. Pode não ser na nossa geração, na próxima, depois da próxima. Eu não tô apostando em tanto tempo não. Também não, mas pode ser que demore. A gente não sabe. Eu tô apostando em papo de 30, 40 anos. 30, Possivelmente, gente, porque realmente tá uma situação muito complicada. O mundo tá muito incerto, mas o que a gente sabe é que um dia vai acabar. Sabe o Nem que o ser humano acabe. É que não tá incerto. Tá certo. Tá certo que vai dar ruim. Mas qual é a primeira possibilidade, né? Antes de mais nada, vamos botar um negócio aqui, pá. A gente não consegue pensar a partir do nada. Isso. A gente pensa a partir do que já existiu, do que já existe e do que a gente conjectura. Então, o que a gente vai fazer aqui é um esforço de futurologia, né? De tentar prever o futuro baseado no passado. E coisas que já existiram, que já aconteceram. Então, a gente vai propor sistemas econômicos que surjam a partir de elementos do passado. Muita coisa que, inclusive, é defendida hoje por alguns grupos políticos. Isso. Por exemplo, essa situação que a gente está colocando aqui, algumas não são novas. Nós pesquisamos, Sim. né? Tem livros sobre isso, teorias. Né? A primeira, né, que a gente vai colocar aqui é o tecnofeudalismo. E o que seria isso, né? é o feudalismo do século XXI. Né? Como que é o nome desse cara aqui? Que ele que fez a proposta, o primeiro livro? Me odeiem! Yannis Como que é o nome? Varoufakis. Nossa Ele propôs, Senhora. ele fez um livro, é recentíssimo. Agora? Recentíssimo. Foi o ano passado. Entendeu? atual. É tão recente, mas ela tá assim, colou por quê? Estamos em um período que culminou com a posse do Trump, onde as mídias sociais estavam lá, né? Todas as grandes empresas, né? As Big Techs, As né? Big Techs, que controla toda a informação do mundo estava lá. E é justamente isso. A gente vai estar preso em pequenos feudos digitais. Cara, isso é assustador. E eles controlam tudo. Assim, a gente usa a ficção científica para prever o futuro, mas na verdade a ficção científica nunca foi sobre o futuro, ela sempre é sobre o presente, sobre o passado, né? Tem um filme, né, o Blade Runner, Caçador de Androides, que eu adoro, muito bom mesmo, onde ele mostra uma Los Angeles totalmente dominada pela cultura asiática e dominada pelas grandes corporações. Isso também acontece em Alien, as grandes corporações. Em Alien, se eu não me engano, não vou lembrar o nome das empresas. Tem empresa que sempre aparece, gente, no filme Alien. Quando eu lembrar o nome eu falo.
Mas essas empresas, elas se tornam grandes feudos. Eu vou dar um exemplo do que ele fala que a gente está vivendo e que é complicado porque a gente vê quase um período de transição a isso. Por exemplo, você compra um Tesla, você comprou um carro, tá lá, tudo, você quer usar todas as funções, mas não. É quase uma skin de jogo. Mas você não é só a Tesla você que faz libera funções que você tem que pagar a mais para você Não é ter só a função. Tesla que faz isso. A BMW tem um carro híbrido que ele é anunciado de tendo 320 cavalos de potência. Mas a potência só é liberada se você pagar adicional. 280. Para pagar os 320, você tem que pagar assinatura mensal. Gente, isso que é praticamente o feudalismo. A Ferrari, você sabia que você não pode mais vender uma Ferrari que você compra? Caramba. Se você comprar uma Ferrari, você não pode vendê-la. Nossa. Se você vender, a Ferrari vai lá e toma de você. Gente. Porque o carro é dela. Não é Então, seu. o que acontece? A gente está preso a essas tecnologias, né? Essas mídias sociais, a tudo. Eles controlam tudo. Sim. E aí, controla a opinião pública, controla a tecnologia, controla pequenos grupos e os grandes grupos. E é justamente isso que é o que o Yannis lá propôs no livro e se encaixou tão bem a um futuro próximo que é assustador. E eu lembro bem de ver algumas pessoas ligadas, sobretudo ao movimento anarcocapitalista, defender algo muito parecido com isso. Porque, porque aí o Estado não precisa existir, as Big Techs, as grandes corporações vão se autorregular e meu irmão vai tudo. Não vou falar não. Não. Vai todo mundo. Isso aí. Mas temos outras propostas também, outros modelos, né? Lembrando que nós são estamos todas trabalhando, especulações. Estamos trabalhando com futurologia. Aí posso antes fazer só uma curiosidade? Teve uma vez, fizeram uma experiência com essas inteligências artificiais, né? De como ficaria para ela imaginar o Brasil se acontecesse certas coisas, né? Então, por exemplo, eles falam assim, como seria o Brasil se o Bolsonaro tivesse sido reeleito? Aí 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, aí você vê as imagens, ladeira abaixo. O que aconteceria com o Brasil se houvesse uma revolução comunista no Brasil parecida com o que aconteceu na China? A IA coloca o Brasil lindo e maravilhoso em 20 anos. Gente, mas o que acontece? É tudo especulação. Aí que tá, isso não é especulação, isso é um fato. Sabe qual foram as únicas 2 vezes na história onde o capitalismo se tornou antagonizado e colocado no córner, imprensado? Não. Revolução Russa, que é a União Soviética, cresceu assustadoramente, se tornou uma grande potência mundial em coisa de 20, 30 anos. E Revolução Chinesa. Agora a China quase tocou. Coincidentemente, ambas situações baseadas no socialismo, no comunismo marxiano. Isso. Mas vamos ler a próxima possibilidade Que de futurologia. eu quis puxar para o socialismo marxista justamente porque esse a gente vai ter um socialismo digitalizado. Aqui o texto, né, que o ChatGPT, com nossa ajuda e pesquisa, deu o seguinte texto, né? Com o avanço da inteligência artificial e da automação, alguns países poderiam adotar um modelo de socialismo digital, no qual a produção e distribuição de bens seriam altamente automatizados e geridos pelo Estado, ou por uma estrutura descentralizada, baseada em blockchain. No caso, teve um episódio de Black Mirror que trabalhou a questão das avaliações. Isso. Isso é o blockchain. Isso é o blockchain. Não, aquele que é o episódio do like. Que você, quanto mais like, você teria acesso a certos locais. Isso é o blockchain. Cidadãos de nível A, B, C e D. Por um lado, isso é assustador. Muito. Eu defendo uma igualdade. Inclusive, aí eu vou ser sincero, eu não sou comunista, tá, gente? Apesar de eu ser um historiador formado pelo método dialético marxista, eu não sou socialista ou comunista. Eu não acredito que a gente consegue prescindir de Estado em uma sociedade humana. Mas todas as vezes que a gente analisa sistemas políticos, sociais e econômicos, eu sempre olho a mesma coisa. Em nenhum momento na história a gente teve uma sociedade tão democrática quanto é a chinesa atual. Quem não conhece o sistema de eleição chinês
pesquisa, dá uma olhada. Tem um canal do Elias Jabbour, que ele é um especialista em geografia política internacional e sobretudo em China, onde ele descreve com riqueza de detalhes o processo eleitoral na China. Você elege no bairro, aí o representante eleito no bairro concorre na cidade, aí o representante eleito na cidade concorre no estado, aí o representante eleito no estado concorre nacionalmente, e esses representantes nacionais elegem um primeiro-ministro. Pô, que legal. É extremamente democrático. Ao mesmo tempo, em nenhum outro momento da história, uma sociedade foi tão meritocrática quanto a União Soviética. Na União Soviética, se você tivesse destaque, se você se destacasse por sua capacidade, você era alçado. Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta russo, o primeiro ser humano a sair da órbita do planeta Terra, entrar em órbita, olhar para baixo, ver aquela bola azul e falar, nossa, a Terra é azul, era filho de camponês no interior da Sibéria. Isso aí. Porém, ele era tão bom em matemática que ele foi puxado e subiu, ele se tornou engenheiro dentro da União Soviética e conseguiu ser o primeiro cosmonauta. Onde que no capitalismo o filho de um camponês vira astronauta? Não, e a gente, mas só que o que acontece? A gente tem que lembrar que tanto o capitalismo quanto o socialismo tem problemas, e primeiro que eles são dois lados de uma mesma moeda. Segundo, que todos eles têm problemas. A gente vai poder criticar cada um deles por N coisas diferentes. Se você for olhar, com certeza você vai poder criticar a China, você vai criticar o Japão, você vai criticar os Estados Unidos. Eu vou mandar real aqui pra vocês, entre o 0,1% de chance de ficar bilionário e ninguém passar fome, eu sei muito bem pra onde eu vou. Mas temos críticas, né? O meu irmão colocou aqui o porquê que ele não acha também que o socialismo daria certo. Eu sou muito simpático a várias coisas, porque o socialismo praticamente é um cristianismo. Sim. Tá? Sim. Então, eu sempre falo isso pros meus alunos. Marx não tirou as ideias do bumbum. Ele praticamente olhou lá os ensinamentos de Cristo. Ele não tirou as ideias. Todo mundo ganhando a mesma coisa, todo mundo as mesmas coisas, ganhando Se você for igual, tem direito a tudo. apóstolos, tá lá bonitinho. Mas, o que acontece? Na minha visão, eu acho que o socialismo, no momento, o ser humano não é preparado para ele. O comunismo eu concordo, o socialismo nem tanto, porque o socialismo é um sistema de ditadura. Ah, mas é ditadura, gente, olha só, desculpa, não vou dourar a pílula. A proposta é a ditadura do proletariado. Qual é a questão? A questão é que quem vai governar não vai ser o rico pro rico, vai ser o pobre pro pobre. Mas o que acontece? Viver numa ditadura também não é bom. Não sei. Uma ditadura de pobre pra pobre? Onde só quem se rebenta é os ricos? Tenho minhas questões. Será? É essa que é a questão. Assim, honestamente, sinceramente aqui, a gente vive uma ditadura burguesa. A gente tem escolha de realmente colocar um representante do povo? Não, porque o representante do povo não tem dinheiro pra concorrer. Então é uma ditadura burguesa. Eu não sei se é tão ruim assim. Vamos continuar, senão a gente não vai terminar nosso tema de hoje. Porque a gente ainda tem coisa mais bizarra, hein? Quer ler o próximo, Eduardo? Criptoeconomia descentralizada. Com o colapso das moedas nacionais, já tá rolando. Né? O dólar e o real que o diga. E dos bancos tradicionais, que também estão quebrando, a economia poderia se tornar descentralizada, baseada em criptomoedas e contratos inteligentes via blockchain. Eu não acredito que isso seja viável ou mesmo possível. Até porque essas criptomoedas, elas são uma baita de uma enganação. Gente, já começou a queda das criptomoedas, né? Hoje, mas vindo pra cá, eu tava escutando lá que o pessoal que doou o escaneamento de córnea ganhou pagamento em criptomoeda. Essa criptomoeda já não vale nada. Esse que é o grande lance. O Bitcoin que o pessoal fala tanto. Bitcoin valoriza, né? Gente, entenda uma coisa. Dinheiro não existe. Dinheiro é uma construção social, é um construto. Se a gente juntar aqui, né, minha carteira, tá, vazia, isso aqui, cartãozinho da Nubank que todo mundo tem, isso aqui não é dinheiro. O que tem no saldo da conta não é dinheiro, é informação. A gente convencionou a chamar de dinheiro o valor, mas isso não é por si. O que tem valor são coisas, são elementos, é o trabalho, é a produção. Hoje, o capital está dissociado da produção e o resultado que a gente tem é uma bolha. Eu
tava vendo hoje, a Tesla, 2 semanas atrás, ou em dezembro, a Tesla valia 1,5 trilhões de dólares. 1,5 trilhões. Ela valia tanto que era irreal. Hoje ela está valendo 750 bilhões. Ela perdeu 50% do valor de mercado. E ainda assim, ela vale mais do que todas as 8 maiores montadoras do mundo juntas. Sabe o que acontece? A Tesla vende 1 milhão de carros por ano. As 8 montadoras juntas vendem 44 milhões. Como a Tesla vale tanto mais? Porque o Elon Musk vende um modelo de utopia. Um conceito. O conceito de carros autônomos que serão monopólios no futuro. Mas a Tesla ela não tem valor nenhum. Aquilo é irreal. E todos os especialistas em finanças estão falando: queima essas ações, se livra delas, porque elas vão perder cada vez mais valor. É 10% ao dia. Que tá perdendo, é isso aí. Então, o que está acontecendo nesse processo é que o dinheiro não existe. A Tesla não vale 1 trilhão. Ela não vale. Se acabar a internet, gente, acabou. A bolha está estourando. Mas vamos pro próximo, que é colapso e economia de subsistência. Esse eu acho o mais realista. Se o capitalismo colapsar de forma abrupta, né, com uma guerra, crise climática, esgotamento de recursos, tudo possível, Extremamente provável. podemos voltar a um modelo de economia de subsistência, Mais uma vez estamos voltando ao feudalismo. onde pequenas comunidades produziriam seus próprios bens e poderiam, ao menos, a menos de um sistema econômico globalizado. Nesse caso, o comércio local e o escambo poderiam voltar a ser predominantes. Meu Deus, escambo! Mas é o que acontece, por exemplo, em países da África que tiveram inflações tão grandes que tiveram que esgotar suas próprias moedas. Se eu não me engano, isso aconteceu em Lesoto e na Namíbia. Se eu não me engano, posso estar errado. Eu vou botar aqui, se eu tiver errado, o nome dos países certinho onde isso aconteceu. Esses países abriram mão de ter uma moeda e voltaram para o escambo. Voltaram para uma economia agrária de subsistência. Economia de subsistência, gente, é você plantar o que você vai comer, Isso. sem excedente para comércio. O ser humano voltando às origens. Como era no feudalismo? Na origem não, porque na antiguidade Era você a caça do coletor. Aí você não tinha produção. Esse é o grande ponto. Economia de subsistência não seria, vamos botar real aqui, pro planeta É o mais... seria ideal, porque a gente ia parar de destruir esse planeta. Gente, o planeta vive, é a gente que vai morrer. Exatamente. Vamos para o último, Eduardo. Essa aí é complexa, hein? Economia baseada em recursos. É uma utopia, tá, gente? Inspirado no projeto Vênus, é um projeto real que existe de terraformação de outros planetas, como Marte e Vênus. Essa alternativa eliminaria o dinheiro, e priorizaria o uso racional dos recursos por meio de ciência e tecnologia. A IA, a inteligência artificial e a automação distribuiriam os bens e serviços com base na necessidade das pessoas, não no lucro. Esse modelo seria altamente utópico, exigindo uma mudança radical na cultura humana. Agora, quer que eu seja sincero? Isso é mais improvável que o socialismo. Muito mais. Porém, algumas sociedades socialistas, isso é um pouco aplicável. Na Coreia do Norte, por exemplo, e sim, eu sei que a Coreia do Norte não é exemplo positivo de nada, mas isso é interessante. Na Coreia do Norte, todo cidadão trabalha no raio de 5 km da sua residência. É porque também não tem meio de transporte. Então, é bicicleta. É bicicleta. Mas aí que tá o grande ponto, olha só. Estamos falando de todo cidadão ter casa própria, todo cidadão trabalhar a 5 km de raio da sua casa e todo cidadão ter renda. Tudo bem, eu sei que a Coreia do Norte tá na merda economicamente, mas se você consegue estabelecer esse parâmetro de organização num país, você consegue extrapolar isso para um planeta, você tem um uso racional de economia. Eu, por exemplo, gente, é sério, só hoje eu dirigi 70 quilômetros para trabalhar. Gente, 70 quilômetros. É muita coisa. E eu não tô indo pra longe, eu não saí da Zona Oeste. Eu fiz Paciência, Bangu. Caramba. Sabe? Não é algo saudável do ponto de vista ambiental ter esse custo tão grande. E nem físico também, para você, o deslocamento, o tempo, o trânsito. É terrível. Mas na nossa pesquisa a gente pediu para a inteligência artificial colocar o que seria mais provável.
para ela, seria um híbrido entre o tecnofeudalismo e o socialismo digitalizado. Eu acho que ela tá errada. Sabe por quê? Porque são antagônicos. São antagônicos. São. Não vai funcionar o negócio. O mais provável, pra mim, é voltar pra economia de subsistência. Você já viu aquele filme, um livro de Eli? Então você acha que o mundo provavelmente vai entrar em colapso em algum momento? E não vai demorar. Ambiental. Gente, olha só. Cada vez chove mais e mais concentrado. E cada vez faz mais calor e por mais tempo. Isso. E você tem cada vez mais terremoto, maremoto, extinção de espécies. O recuo das geleiras. O planeta está aquecendo. A gente teve a onda de calor mais quente da história que a gente consegue medir. A gente está falando de um aquecimento de 1,6 graus na média global. Tá nascendo flor na Antártica. Tu tem noção que aquela merda era congelada até 10 anos atrás? Isso. Ai, mas que bom, está nascendo flor. Não é bom não. Quando você tem, e isso é um ponto fundamental, quanto mais espaço branco no planeta, melhor, porque isso reflete o sol. Então isso contribui para a redução do aquecimento. Dos efeitos estufa. Então a redução das calotas polares é um problema. Muito grave. E estamos num ciclo que já não tem mais retorno. Eu não sei, assim, como eu te disse, o planeta ele vai sobreviver. A gente aqui não vai. Isso. Tem uns canais do TikTok que eu adoro, que eles fazem simulação. E se acontecesse tal coisa na Terra? Eles mudam dentro do sistema solar a posição e tal. Ah, sim. Aí uma vez ele puxou a Terra 2 dedinhos mais pra perto do Sol. Resultado, o planeta superaqueceu. E aí, chance de vida? 98%. Agora, o ser humano viveria em temperaturas de 40 graus? A vida é vida microbiana. Gente, seria bem complicado. Mas sobrevive. Mas vamos já chegando no final. O que você acha mais provável? Vocês têm alguma outra ideia de substituir o capitalismo se acabar amanhã? O que vai acontecer com o mundo? Deixa aqui nos comentários. É algo para se pensar. Muito. E não é algo tão irreal hoje em dia. Isso aí, gente. Então, deixa nos comentários, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu, Até a gente. próxima! Tchau!